Você já passou horas pedindo código para IA e o resultado veio cheio de problema? Função que não trata exceção, variável hard-coded, lógica que funciona em dev e quebra em produção? E aí, você começa a corrigir e no final teria sido mais rápido escrever do zero. A gente sabe que a IA até ajuda nessas horas, mas também não faz tudo. Só que para fazer, ela precisa de instrução clara. O problema não é a IA, pode ser como você está falando com ela. Engenharia de prompt não é sobre escrever um pedido mais bonito, é uma habilidade técnica. Nesse vídeo eu vou te mostrar como aplicar isso no seu workflow de verdade, gastar menos tokens e extrair o máximo de ferramentas como Lovable e OpenClaw usando essas dicas. Bora pro vídeo! Pensa assim, você não ia mandar um júnior sem briefing nenhum implementar uma feature crítica em produção, certo? Com a IA é a mesma coisa. Se você não define quem ela é, o que ela sabe, o que você quer e em qual formato, ela vai fazer a média. E a média não é o que deveria ir para o seu deploy. Um prompt bem feito tem 4 componentes principais. Primeiro, você define. Aqui você vai dizer para a IA quem ela é. Por exemplo, haja como um engenheiro de sistemas especializado em Nginx e segurança de servidor Linux. Isso muda completamente a qualidade da resposta. Definir o papel é o princípio central por trás dos modelos agênticos, onde a IA não só responde, mas age com contexto e autonomia. Se funciona nos maiores sistemas de IA do mundo, por que não aplicar em cada requisição sua? Segundo, o contexto. Você precisa contextualizar o ambiente real para a IA. Versão do sistema, estrutura do projeto, as restrições que existem. A IA não tem como adivinhar. Sabemos que um dos grandes diferenciais entre as LLMs é justamente a sua janela de contexto. A janela de contexto é isso, o quanto ela consegue ler e interpretar daquilo que foi passado para ela. Quando você define claramente o contexto da sua solicitação, orienta melhor a linha de raciocínio da máquina e reduz as chances de alucinações, que ainda são bem comuns nas IAs. Terceiro, o formato. Você diz como quer a resposta. Um exemplo, devolva apenas o bloco de configuração comentado sem explicações adicionais. Isso evita conteúdo de texto que você vai ter que filtrar, gastos de tokens desnecessários e mais chances de alucinação. Além de que se você pediu uma solução em uma linguagem sistema, você quer nela, não em outra, né? E por fim, o quarto, a restrição, o que ela não pode fazer. Por exemplo, não use bibliotecas externas, não quebre a compatibilidade com PHP 8.1, mantenha o padrão de nomenclatura do projeto. Isso reforça os pontos anteriores, mas também funciona como um limitador importante. É aqui que você pode incluir exemplos de como gostaria que a resposta fosse estruturada, utilizando técnicas como o few shot e o chain of thought. Ou seja, alimentando no prompt a forma de resposta que gostaria de receber, treinando a IA durante o processo de iteração com ela ou pedindo para ela explicar o raciocínio, no qual você pode verificar falhas na lógica e, de quebra, melhorar a taxa de acerto em tarefas mais complexas. Agora um ponto que muita gente ignora. Cada modelo tem um limite de contexto, ou seja, o quanto de informação ele consegue processar de uma vez, a tal da janela de contexto que eu falei. Quando você manda um arquivo inteiro de código, uma documentação longa e mais um pedido na mesma mensagem, pode estar desperdiçando a atenção do modelo nas partes erradas, ou simplesmente estourando o limite de tokens no processo e perder o que era mais importante. A regra prática é contexto focado, resultado melhor. Mande o trecho relevante, não o repositório inteiro. Se for necessário passar mais contexto, divida em chamadas separadas, com resumos progressivos. Outro ponto, tokens não são palavras. Configuração pode ser 3 ou 4 tokens, dependendo do modelo. Quanto mais técnico o texto, mais tokens por caractere. Isso importa na hora de estimar custos em APIs pagas e na hora de estruturar prompts grandes. Aqui é onde o jogo muda para quem trabalha com infraestrutura. O System Prompt é a instrução de nível 0,
o que vai antes de qualquer mensagem do usuário. É onde você define a identidade e os limites da IA para aquele contexto específico. Exemplo prático. Você precisa gerar uma configuração de Nginx otimizada para um VPS Linux. Em vez de mandar só, me dá uma config de Nginx, você configura um System Prompt do jeito que eu te falei. Pausa e dá uma olhada aqui se precisar. Viu a diferença? Você não está pedindo, você está configurando um especialista. E o output vai refletir isso. Configuração documentada, segura, compatível com o ambiente real, sem módulos que você precisa compilar. Esse mesmo princípio se aplica para gerar scripts de automação, regras de .htaccess, configuração de firewall, políticas de backup. Qualquer coisa que você faça na infra do seu servidor. Se você tem um VPS da local web, você tem acesso root. E com acesso root, você pode usar a IA para acelerar praticamente qualquer tarefa de configuração. Exemplos reais do que dá para gerar com prompts bem estruturados. Script de deploy automatizado com rollback, configuração de Nginx com SSL, regras de .htaccess para redirect e cache, cron jobs com notificação por e-mail em caso de falha, configuração de fail to ban para bloquear tentativas de brute force e por aí vai. Você escreve o prompt uma vez, define o ambiente e usa aquela configuração como um ponto de partida para qualquer tarefa nova. É um investimento de 20 minutos que economiza horas no projeto em cada um deles. É o seu boilerplate automatizado. Ferramentas como Lovable e OpenClaw operam completamente em cima do prompt que você fornece. Engenharia de prompt deixa de ser uma habilidade opcional e vira o que separa um resultado funcional de uma bagunça genérica. No Lovable, um prompt bem estruturado define a arquitetura da aplicação, o fluxo de navegação, os componentes e as regras de negócio antes de cada linha de código ser gerada. Você passa contexto, restrições e formatos, e a ferramenta entrega algo que você realmente consegue usar. É deploy direto pelo painel, sem pipeline extra, em um só clique no painel da local web. No OpenClaw, rodando no VPS local web, o prompt define o comportamento do agente. Quais ferramentas ele pode usar, quais limites ele tem, como ele trata erros. É a engenharia de prompt aplicada à automação contínua. Engenharia de prompt te faz extrair o melhor da IA. Mas tem uma coisa que nenhum prompt resolve. A IA não conhece as regras do seu negócio. Ela não sabe que aquele campo de CPF não pode ser nulo, porque vai quebrar o processo de cobrança. Não sabe que aquela rota precisa de autenticação por causa de uma decisão tomada 3 sprints atrás. Não conhece o contexto acumulado do seu projeto até chegar onde você está. Por isso, a revisão de código por um humano não é opcional, é obrigatória. Todo código gerado por IA precisa passar pelo crivo do desenvolvedor antes de ir para a produção. Por isso, cuidado com o copy-paste cego. Código gerado por IA pode conter dependências vulneráveis, lógica de autenticação simplificada demais ou padrões que eram aceitáveis em 2019 e hoje são vetores de ataques conhecidos. Trate o output da IA como você trataria um PR de um dev externo. Revise, teste, valide contra as regras do seu contexto e negócio. Faça isso e você terá melhores resultados e melhores agentes de IA automatizando o seu negócio. E para rodar esses agentes 24/7, a infraestrutura da local web garante a estabilidade que você precisa sem depender da sua máquina local. O prompt determina o que os agentes fazem, a infra garante que eles rodem. Você fica no controle dos dois e da sua fatura. Agora você tem o framework. Papel, contexto, formato e restrição. Aplica no próximo prompt e vê a diferença na resposta. Na local web, OpenClaw e Lovable já estão integrados no painel do VPS, com cobrança em real e data center no Brasil. Contrate pelo link na descrição, se inscreva para mais conteúdos como esse e até a próxima.